Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Mariana Treger, fundadora aqui do Criança e Saúde, e hoje eu tô com a Fernanda para falar sobre amamentação. Como ter sucesso nessa hora tão especial e que gera muitas dúvidas para nós mães, né? Então, Fê, se apresenta aqui pra gente, para quem ainda não te conhece. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda Sandes e eu sou enfermeira obstetra e consultora de alimentação. Estou aí nessa jornada, né? Me formei em enfermagem em 2012, depois eu fiz residência em enfermagem obstétrica pela UFRJ aqui no Rio de Janeiro, e desde então sigo apaixonada por esse mundo das gestantes, do parto humanizado, e me especializei em consultoria de amamentação, porque é um mundo amplo, é lindo, maravilhoso, mas ao mesmo tempo tem muitas questões envolvidas, tem muita gente que passa problemas na amamentação. E eu acho muito importante poder ajudar as mães nesse momento tão lindo, mas que pode ser também muito desesperador, né? Sim, Então é isso. E já está também no banco de leite da Fiocruz, com referência aqui no Rio, e lá pude aprender muito sobre isso. E hoje gostaria de compartilhar com vocês que possam estar passando por algum problema, para tirar dúvida, para acrescentar um pouquinho, né, para as mamães aí. pois é, Fê. Como algumas pessoas já sabem, né, que me acompanham pelo Parents Like Me também. Eu tenho Noah, que está agora com 1 ano e meio, e eu ainda amamento ele. Para mim, a amamentação foi muito tranquila, quase que assim natural. Mas eu sei que eu tenho muita sorte em relação a isso, porque a minha mãe sofreu muito. Ela conta que chorava quando estava me amamentando, que era assim um horror. E eu tenho muitas amigas que sofreram muito com a amamentação. Então, assim, esse vídeo daqui, eu queria que você começasse falando um pouquinho, Fê, sobre existe uma forma da gente se preparar para esse momento? O que a gente pode fazer? Mari, muito bom você ter comentado, porque quem nunca ficou grávida, né, não se liga tanto que a amamentação ela é muito incentivada, né, pelo Ministério da Saúde, muito incentivada nas propagandas. E eles estão pensando que, tipo, tudo bem, vamos amamentar até os 2 anos, como manda o Ministério. E é instintivo, né? O bebê já nasce sabendo amamentar, e é fácil botar ele no peito. Mas as mulheres muitas vezes se surpreendem, né? Quando vem tão fácil assim, não é instintivo assim. Né? O bebê precisa aprender, é novo para o bebê e é novo também. Então, que bom que você teve uma amamentação aí tranquila, né? Esse é o ideal. Pois é. E nem todas têm essa sorte. E, assim, é uma coisa que, apesar de ser instintiva, tem que ter treinamento, né? Tem bebê que tem que aprender, tem mãe que tem que aprender. E acho que por isso é importante a gente falar sobre medidas protetivas, sobre a amamentação. É importante a mulher, principalmente, ter informação, né? Saber que não é tão fácil assim e que se com ela acontecer de ser difícil, de ter problemas, ela não é a única. Muita gente passa por isso. Isso é bastante comum. Então, assim, a primeira coisa que eu acho mais importante é a gente falar sobre informação, né? Essa mulher buscar informação, porque informação é tudo. Então, o que ela pode durante a gravidez, né? Durante esse período que ela está gestante, o que ela pode fazer referência à amamentação para ter sucesso? Eu acho que a primeira coisa é se informar, é ler de fontes seguras, participar de cursos, de live, tirar dúvida com o profissional, porque a informação é muito importante para quando ela chegar naquele momento, ela já ter uma visão diferenciada, saber os problemas que podem acontecer, estar preparada para os imprevistos e para as soluções que podem surgir, né? E a informação, em primeiro lugar, é muito importante para essa mulher estar se preparando mesmo, né? Sim, e Fê, é interessante você falar sobre isso, né, da informação, porque
Quantas vezes eu ouço relatos, né, que a amamentação foi horrível e tudo mais, mas a pessoa não fazia ideia de que estava com problema X ou problema Y, sabe? Então, você ter esse estudo, né, essa base, digamos assim, antes de começar, abre seus olhos para identificar, tá, isso é um problema que eu já ouvi falar, então isso daqui eu preciso falar com esse especialista ou aquele, enfim. Isso é muito importante, porque quantas vezes a gente acha que, não, eu tô com essa dor, mas não sei por quê, de repente é porque eu não gosto de amamentar, e aí vem várias ideias, né, na cabeça, assim, que, enfim, Mas podem surgir. porque muita gente pensa que amamentar, como não sentir dor na amamentação, né? Meu bico tá ferido, mas é assim mesmo, é uma amamentação. E na verdade não é para ser assim. A amamentação é para ser uma coisa prazerosa, tanto para a mãe quanto para o bebê. E se não está sendo legal, se está sendo uma coisa, está sendo um sacrifício, é porque tem alguma coisa aí que não está legal. E é importante essa mulher saber disso, porque se ela não sabe disso, isso talvez não vai se estender tanto quanto ia, né? O quanto seria bom. Porque nenhuma mulher aguenta ficar amamentando com o peito doendo por anos. Então, isso naturalmente vai diminuir o leite dela, isso naturalmente vai criar uma desconexão do vínculo dela com o bebê. O ideal. É importante a mulher saber que a amamentação incomoda no início? Sim, porque é um estímulo novo. Mas não é para machucar, não é para doer. Né? E sobre, por exemplo, o preparo das mamas, né? Uma coisa que se falava muito antigamente, de durante preparar a mama para esfregar a bucha, enfim, pegar sol e fazer coisas. Hoje em dia isso já não existe mais. Já não tem esse preparo no local, esse preparo físico. Eu acredito que durante a gestação, importante mesmo é informação. É você saber o que eu posso esperar, o que não é normal, o que eu posso aceitar, o que não. Isso é um problema, então é a hora de procurar um banco de leite, é a hora de procurar um profissional. Isso é muito importante para o sucesso da amamentação, para ela conseguir estabelecer esse vínculo com o bebê durante o cesárea. Vê que legal você falar isso. Eu ouvi muito essa questão do sol durante a minha gestação. E eu lembro que eu pegava sol todo dia de manhã na minha varanda. Porque também era gostoso, mas era uma coisa assim. Não sei, é interessante, sabe? Você nem questiona, mas por que que é? Ou vai pesquisar, sabe? Então, muita coisa mesmo na nossa cultura e que a gente simplesmente vai seguindo, né? Meio cegamente, sem nem perceber. E tem essa questão também, porque se você fala para a mulher que ela tem que pegar sol, e é uma mulher que não tem acesso ao sol, e muita gente mora em apartamentos que o sol não bate, muita gente mora em lugares de difícil acesso, enfim, tem N possibilidades da mulher não ter a possibilidade de pegar um sol exposto, botar a mama exposto, porque tem vizinho, mora com várias pessoas. E aí isso já fica no psicológico dela de que, nossa, eu já não estou conseguindo fazer uma coisa que era para fazer. Isso abala o psicológico da mulher. Caramba, será que eu vou conseguir amamentar bem? Porque eu não fiz o que era para fazer. Então isso às vezes acaba atrapalhando, sabe? Uma necessidade que não é real. Total, Fê. Eu acho que um grande fator hoje, né, que atrapalha a amamentação é a questão psicológica. A gente cria muita pressão na nossa cabeça e acho que com muitas dessas questões que envolvem a maternidade, tá? De ser a melhor mãe do mundo, amamentar durante X meses, fazer isso, fazer aquilo, e aí vai criando uma noia que no final das contas você se sente que assim, você não é boa em nada. Né? E é muito importante acolher isso e entender que, né, não é o fim do mundo. E é muita pressão em cima das mães, é como se elas tivessem que dar conta de tudo, como se elas fossem responsáveis por tudo. Enfim, acho que a gente tem que diminuir um pouco essa pressão. Cada mãe é uma mãe, cada corpo, cada gestação é uma gestação. E quanto menos coisa você colocar para a mulher tem que fazer, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, só tem que esfregar com bucha, enfim, eu acho que é melhor, porque é muita coisa para a mulher dar conta, sabe? E o corpo, ele
sabe o que ele precisa, sabe? Não precisa você ficar fazendo interferência, esfregar com bucha, como era feito antes, recomendado antes. Não faz sentido, está tirando uma pele de proteção. Não faz sentido você interferir dessa forma. Então, eu acredito que é natural as coisas fluírem, com informação, melhor. Sim, muito bom, Fê. E eu queria muito te fazer uma pergunta: o que é essa tal hora dourada? Então, a hora dourada é uma outra coisa muito importante também. Né? Na verdade, quando o bebê nasce, seja por parto normal ou por cesárea, a hora dourada é a primeira hora após o parto, a primeira hora de vida do bebê aqui na Terra. Então, é muito importante que ele esteja em contato com a mãe, sabe? Pele a pele mesmo, sem interferência de pano nem nada, porque é ali que ele vai reconhecer a mãe, reconhecer aquelas batidas do coração, estar em contato, receber o calor da mãe, se aquecer e não se sentir tão jogado no mundo assim, né? E sobre a amamentação, é importante a amamentação na primeira hora de vida, nessa hora dourada que a gente fala, porque ela é responsável pelo sucesso da amamentação nos próximos 6 meses. Ali nesse momento é que sai o colostro, que é um primeiro leite assim muito aguadozinho, parece que nem é uma coisa bem transparente e sai muito pouquinho em quantidade. Né? Então, muitas pessoas acham que não é importante, não é nada, é só uma secreçãozinha, mas, na verdade, essa secreção, né, esse leite que sai, primeiramente, ele é muito importante, é como vacina natural para o bebê, né? É importante para proteger o bebê de diversas doenças. Nesse momento, é importante, nessa primeira hora, é importante o bebê mamar, mesmo que ali naquele momento não esteja saindo nada. Quem acaba passando por um parto cesáreo acaba tendo dificuldade, né, do leite descer, acaba retardando um pouco esse processo. O leite acaba demorando um pouco mais para descer por conta de fatores que não entram em trabalho de parto, por conta de anestesia e hormonais. Então, mesmo assim, é importante, mesmo que a mulher ache que ela não tem naquele momento, é importante botar o bebê para mamar nesse momento, porque o próprio movimento de sucção que o bebê faz, né, vai ativar os hormônios da mulher, vai ajudar o útero a contrair, a diminuir o sangramento pós-parto. E o bebê, logo após o parto, ele vai com uma sucção mais ativa. Então, também é importante aproveitar isso para botar ele para mamar nessa hora do horário, né? Então, é muito importante isso para o sucesso da amamentação, para o leite descer, para o útero ir, para o sangramento diminuir. E, Fê, eu, por exemplo, tive cesárea. Eu lembro que na época eu fiquei arrasada, porque eu queria muito ter o parto normal. E quando o Noah nasceu, a primeira coisa que eles fizeram foi me dar o Noah, né? Mas eu tava ali ainda na sala de cesárea e tudo mais. E na hora eu nem pensei em amamentar, assim, nem veio na minha cabeça. Eu fiquei lá, né, olhando para ele com os olhinhos já abertos. E quando eu saí da sala de cirurgia, que isso foi, assim, mais ou menos uns 15 minutos depois, eu achei, assim, incrível o tempo de cesárea, porque no final das contas durou menos de 30 minutos, o processo total, desde que eu entrei na sala até sair. É quase que, assim, um fast food ali, a criança saindo rapidinho. Foi muito rápido o processo. E eu lembro que quando eu saí do quarto, da sala, né, da cesárea, eu fui pro quarto, e aí o Noah já chegou logo em seguida, e aí ele finalmente foi amamentado, mas eu não lembro como é que era esse leite, se tinha leite saindo. Eu lembro que, assim, antes de passar pelo processo cesárea, a minha médica apertou meu peito e viu que tinha leite, né, mas talvez por eu ainda estar meio sedada, não sei. Esse momento eu não lembro mesmo. Mas eu lembro em casa, nos dias seguintes, assim, meu peito pingando muito. Era leite dia e noite pingando, 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 pingando. Enfim, o que a gente faz nesse momento? Isso é normal? Todo mundo passa por isso, né? Porque isso foi uma coisa que ninguém me contou antes, que eu não fazia ideia, e que eu ficava assim, gente, mas essa quantidade de leite, eu não sabia o que fazer com aquilo. E ele dava conta de mamar? Dava.
Ah, então Mamava tá até resolvido. não aguentava. Leite. Na verdade, eu acho importante pontuar, né, com isso da hora dourada, que mesmo se a mãe julga que ela não tem leite, ou mesmo que ela saiba, é para botar o bebê para mamar, Tá. sabe? Porque o próprio contato da boca do bebê com o peito da mãe vai estimular o leite e vai causar muitos benefícios para a mulher e para o bebê, criação de vínculo, né? Tudo isso é muito importante. E também tem um estudo que diz, até interessante, que 25% dos. Não, na verdade, os bebês que mamam nessa primeira hora, eles têm 25% de menor de ter obesidade infantil. Olha Então, que é um estudo interessante. muito interessante, porque hoje em dia a obesidade infantil é um problema, né, que está crescendo muito. Então, isso em 25% é bem considerável. E a respeito disso que você comentou, de ter muito leite vazando, assim, se o bebê tá dando conta de mamar, pronto, sabe, resolvido. Coloca o bebê para mamar, porque assim, o corpo está em adaptação, né? Eles estão se adaptando. Tá ali, que bom que você teve bastante leite, mas tem gente não tendo essa quantidade, não vê o leite, não vê vazar e começa a entrar na neura. Nossa, eu não tenho leite, não estou conseguindo amamentar. São dois extremos, tem um lado são dois lados da mesma Sim. moeda. Mas, na verdade, assim, é colocar o bebê para mamar, não se preocupar tanto e acreditar, sabe? Acreditar em si, acreditar no teu corpo. Se você não tem nenhuma alteração fisiológica, não se preocupe, deixa rolar. O corpo vai dar leite no momento certo. Se tem muito leite, o bebê não dá conta, um pouco, armazena, tem bancos de leite para doar para bebês que estão em UTI, não podem mamar o leite da mãe. Legal. E aí esse leite passa por um processo, né, de pasteurização e tal, para o bebê mamar. Ah, muito bacana. E Fê, me conta um pouquinho também sobre qual é a importância desse contato pele a pele, né, mãe e bebê. Olha, a pele é muito importante tanto quanto para o bebê, né? Na criação do vínculo, muitas vezes lá dentro do útero, quietinho, naquela coisa quentinha, ouvindo os batimentos da mãe. E aí ele sai para o mundo, que é tudo para ele, a temperatura é diferente, os ruídos são diferentes, a claridade é diferente. E a princípio o contato pele a pele tem muitos estudos que é muito benéfico para a criação de vínculo, para a termorregulação do bebê, né? Porque ele acaba perdendo o calor de forma diferente. Ele não tem um sistema regulador de temperatura, então o contato pele a pele ajuda nisso. O contato pele a pele acalma o bebê e faz bem para a mãe, faz liberar a ocitocina, que é o hormônio do amor, né? O hormônio do prazer. Isso também contribui bastante com a amamentação, né? A mãe, quando ela está em contato pele a pele com o bebê, ela envolve ali, ela libera hormônios que vão contribuir para a descida do leite, vão contribuir para a amamentação e para o vínculo mesmo, né? Não é a gente achar que os bebês nascem e as mães morrendo de amor pelo bebê e estão super felizes, na verdade não é assim, né? As mulheres esperam que seja assim, mas quando elas estão naquele que já tem um bebê no colo e estava dentro da barriga e agora se materializou, elas começam a entrar assim, tipo, nossa, será que eu estou sentindo todo o amor que eu esperei que fosse sentir? E essa criação de vínculo é normal, esse processo. Ao que que o bebê não e ela já esteja com aquele vínculo maravilhoso que a gente espera. É bom que isso ainda aconteça com o tempo. E esse contato pele a pele contribui para isso, é muito importante. Sim, muito bom, Fê, saber disso. E eu vejo que, assim, até hoje o Noah tem essa necessidade latente, assim. Ele adora ficar agarradinho comigo e mamar, principalmente quando ele tá sem a roupinha, sabe? Então é bom saber disso porque você vê a necessidade por trás, né? Não é só uma questão de gostar ou não, mas é uma questão física, né? Que a gente tem. Cara. Existe uma coisa chamada esterogestação, né? Porque nós seres humanos temos uma gestação num período que o feto, o bebê, né, o filhote, vamos dizer assim, ele não nasce já pronto,
como em muitos animais, assim, que já nascem andando, independentes. Eles dependem totalmente. Então, esse período chamado é como se fosse uma gestação da fora do útero, né? E por isso que muitas mães optam pelo sling, pelos carregadores de bebê, que é como se fosse uma continuidade de que aquele filhote ainda precisa da nossa proteção e é totalmente dependente da gente. Então, esse contato de estar com a mãe facilita muito o desenvolvimento do bebê também. Sim, muito legal. E, Fê, eu queria saber um pouquinho sobre pega e posição, né? A gente tem uma dúvida aqui. Você quer que eu coloque ela primeiro? E aí, a partir dela, a gente fala? Pode ser? Tá? Essa é a dúvida da Larissa. Ó, vou botar aqui, deixa eu aumentar aqui o áudio que ela mandou no nosso grupo. Olá, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu tenho 28 anos. Sou do Rio de Janeiro, mas atualmente eu moro em Berlim. Meu marido é alemão e a gente tem um filhinho de 9 meses. O nome dele é Antônio. Em relação à minha amamentação, eu diria que o início foi um pouquinho difícil na primeira semana, até essa adaptação, esse aprendizado tanto do bebê quanto do meu aprendizado, né? Eu tinha lido bastante informação, tinha assistido bastante vídeo, mas acho que quando o bebê nasce e você tem aquele primeiro contato, é tudo muito novo, né? Então, todas aquelas posições que eu aprendi, parecia que toda a informação sumia da minha cabeça, sabe? Porque ele também não sabia como, né, como começar a mamar direito na posição correta. Aos pouquinhos eu tive que ir ajudando ele, ajeitando ele até ele fazer uma pegada correta, né? Então isso durou uma semana mais ou menos, então sofri bastante na primeira semana, foi bem difícil amamentar, principalmente durante a noite. Tinha um ponto que eu já quase não aguentava, foi bem difícil. Mas depois disso, ele aprendeu direitinho, meu peito cicatrizou e eu não tive mais nenhum problema. Só que depois, agora que ele fez 9 meses, ele já está com os 2 dentinhos em cima, né? Ele nasceu primeiro os 2 dentinhos de baixo, que não me incomodou durante a amamentação, não mudou, mas agora ele está com os dentinhos, os 2 de cima. E toda vez que ele mama agora no meu peito do lado direito, ele está machucando muito. Então, nesse momento, no peito do lado direito está bem machucadinho e eu sinto muita dor, né? O esquerdo não tem problema nenhum. Então, essa é a minha dúvida, né? Porque, para mim, ele já mama, ele mama corretamente. Mas eu não sei se agora, pela questão do dente dele, o que ele está fazendo de errado, o que eu posso fazer para ajudar ele a mamar de uma maneira que o dente não machuque o meu peito. Bom, Fê, acho que esse é um relato muito comum, né, da pega. Então, começa falando um pouquinho sobre o início, como é que a gente pode fazer no início, né, assim que o bebê nasce, e aí, em sequência, você responde essa questão dos dentinhos, que eu também passo por isso, mas não com essa dor dela, mas diferente. Tá, vamos lá. Voltando mais uma vez, né? Isso é informação, a mulher precisa se informar isso antes, porque já nasce, ela tem que ter pelo menos uma noção. Apesar da Larissa falou, né? Esquece tudo na hora e é tudo novo. Mas na verdade pensa que esquece. No fundo é bom ter essa informação, né? Para não fazer tantas coisas erradas assim. Então, assim, por pega, né? Que é o mais importante, pega é o contato da boca do bebê com o peito da mãe. É importante ter algumas características que a gente consegue ver, né, se está adequada, se não está. Tem grande chance de dar errado. Então, umas coisas que a gente fala é a boca de peixinho, né, que é o lábiozinho superior do bebê virado para fora e o lábio inferior virado para fora também. Então, é como se o bebê pegasse a mama,
com a boquinha bem aberta e com os lábios para fora. Coisa importante é que não tem que pegar no bico. Muita gente acha que o bico da mama que é o mais importante, que é dali que o bebê tira o leite. E, na verdade, não. Tem mulheres que não têm bico, tem mulheres até que têm um bico para dentro, e isso não impede nada a amamentação. Isso não é um impeditivo. Então, na real, o mais importante mesmo é a areola, que é aquela parte mais ao redor do bico mesmo, mais rosada. Dali que o bebê, que fica mais escura, né, durante o dia, dali que o bebê faz as trações. Então, ali que é importante, não o bico em si. Então, a bebê é isso, a boquinha bem aberta. O ideal é que o bebê esteja próximo ao corpo da mãe, com a barriguinha virada para a barriguinha da mãe, para ele estar alinhado, porque nós não conseguimos comer com a cabeça virada de lado. Então, por que o bebê teria que conseguir? Né? O ideal é que ele esteja alinhado, retinho, esteja próximo ao corpo da mãe, com a boquinha bem aberta, pegando bastante parte da mãe. E é basicamente isso. Também, assim, as bochechinhas cheinhas, numa bochechinha cavada, ou fazendo barulho durante a sucção. Tem bebê que faz barulho, né? Tipo, como se estivesse engolindo ar, ou assim. Isso também não é comum, não é o ideal. Né? O ideal é que não tenha barulho e a boquinha esteja, assim, de peixinho mesmo. Bom saber disso, Fê. E essa questão dos dentes, quando o bebê começa a ter dente. Eu aqui, por exemplo, a Larissa comentou, né, que ela tem esse problema, né, que uma das mamas dela está muito machucada. No meu caso, já é um pouco diferente. O Noah, ele às vezes, ele vai com muita sede ao pote, e aí ele suga de um jeito que, assim, eu fico até a marca dos dentinhos dele, de cima e de baixo, no meu mamilo. Sabe? E aquilo me dá uma dor, assim, mas é uma dor pontual e que passa na mesma hora. E aí eu falo com ele, filho, assim, não tá legal, assim, tá machucando. E aí a gente vai lidando. Então, assim, e eu já ouvi falar de bebê que morde, né, e tudo isso. E é super complexo esse novo momento da amamentação. Essa é sempre uma novidade, né? Nunca. Mas é isso, sabe? Tem sim, muitas vezes para ele é brincadeira, né? E é importante sim a mãe comunicar, né? Não achar que ele não vai entender, que não vai saber. Tem que comunicar, tem técnicas sem gritar, sem nada, né? Porque se a mãe, no momento que ele morde, se dói, e a mãe tem uma reação assim, né? Tipo, de gritar, afastar, o bebê acaba pegando trauma. E aí, aos poucos, deixar, né, de querer amamentar. Então, o ideal é, se o bebê morde, falar não morde, que faz dodó, alguma coisa nesse nível, e tirar, e guardar, para ele entender que naquele momento ele não vai ter mais, porque ele mordeu. E relacionar isso aos poucos, e aos poucos ele vai diminuindo. No caso da Larissa, né, que ela mandou o áudio pra gente, pelo que eu entendi, não é questão de, né, é questão da pega mesmo, da posição ali que está machucando. Então, eu acho assim, que a princípio ela poderia considerar mudança de posição. Que ela falou que do lado esquerdo machuca, né, e do lado direito machuca. Vamos supor que ela não falou qual tipo de posição que ela amamenta. Mas existe a posição tradicional, né, que você segura o bebê assim, cabecinha aqui, bumbumzinho aqui, e pronto. Essa é a posição tradicional. Então, ela amamenta assim do lado esquerdo e assim do lado direito. Desse lado direito que está machucando em cima, ela pode variar a posição e fazer uma que a gente chama, por exemplo, de posição invertida, que é a cabeça do bebê aqui na mão, bumbum aqui atrás, e ela botar assim. Dessa forma, de repente, a pressão que ela vai fazer é menor no lugar que está fazendo e talvez não machuque. Ou, pelo menos, pode ser que mude um pouco e não fique sempre o estímulo do dente no mesmo local, e com isso machuca menos. Legal, Fê. Ela poderia pensar, assim, por exemplo, os bebês que mordem. Muitas vezes mordem não só por brincadeira, mas porque como o dentinho está nascendo, eles sentem nervoso, sentem dor, e aí tem essa vontade de morder. Uma dica muito boa são os mordedores,
né, para o bebê mesmo, colocar gelado, né, porque o gelo faz uma anestesia no local. Então, a amamentação dá esse mordedor gelado antes da mamada para o bebê, aí ele fica usando e aquilo ajuda a aliviar a irritação dele, ajuda a aliviar o incômodo. Aí, quando ele for para a mamada, já não vai estar tanto incômodo, então ele vai diminuir as mordidas. Isso é muito bom também, funciona bastante. Oh, muito bom, eu vou tentar aplicar aqui. Tenta isso, depois fala pra gente se deu certo. Outra coisa muito boa também, Mari, só para finalizar aqui, colar de gude. Se escreve assim, Goodi, colar de gude. Não sei se você já viu, são uns colares compridos que tem umas, não sei se é silicone, umas bolas assim, gostosas de pegar. O bebê adora morder aquilo. Ele fica muito mais tempo no colo da mãe por causa do colar. Ele gosta de mexer, ele gosta de brincar, ele observa, ele gosta de morder. Então, é uma ótima alternativa para o caso dos bebês que não mordem, como é o caso da Larissa. Ele não morde, mesmo assim o dente machuca. O colar ajuda porque durante a amamentação, esse colar distrai o bebê e faz com que ele não abra a boca. Vai mantendo a boquinha dele aberta, porque ele está interagindo ali, ele está distraído. Então, isso também pode ser uma técnica para se tentar, porque a boca mantém aberta, não fecha, e aí a fricção do dente não fica incomodando tanto. Muito bom, Fê. E vamos falar aqui sobre livre demanda. Eu acho que esse é um ponto que gera muitas dúvidas também, né? Até que ponto a gente deve fazer livre demanda, quando que é saudável, quando que não é saudável, né? Sim, a livre demanda é uma outra coisa muito importante, né, para o sucesso da amamentação, porque muita gente ainda tem a crença de que a amamentação tem que ser feita com horário estabelecido, né, 2 em 3 horas, enfim, antigamente se falava de fazer com 3 horas, mas hoje em dia a gente já estabeleceu que o mais importante é a livre demanda. E o que seria livre demanda? Você está disponível 24 horas full para o seu bebê, no momento que ele quiser. Eu acho importante pontuar aqui, Mari, que a amamentação, o aleitamento materno, não vai além de alimento do bebê. Não é só alimento. Muitas vezes a amamentação ela envolve mais que isso, né? Ela envolve um apoio emocional para o bebê, ela envolve cuidado, ela envolve segurança. Então, muitas vezes, eles querem ir para o peito não porque eles estão com fome, mas porque eles precisam sugar. Né? A sucção é uma medida de alívio de estresse do bebê, uma medida de conforto para o bebê. Então, é importante as mães terem a ciência de que se o bebê mamou fora e ele quer ir para o peito de novo, pode ser que ele não esteja com fome, mas ele quer contato com ela. Ele quer estar protegido, ele quer se sentir seguro, ele quer o conforto de sugar, quer sentir o cheiro da mãe, estar próximo das batidas do coração. É uma medida total de conforto. Então, por isso a livre demanda, sabe? Vai além da necessidade de alimentação. Então é isso, o bebê quer o peito, dá. Não importa se ele mamou tem meia hora, se ele mamou tem 1 hora, é claro que isso tem que estar sendo acompanhado, né? Vamos supor, existem que querem ficar o tempo no peito porque não está conseguindo extrair leite. Então, a isso é que acompanhar com um profissional, né? Mas numa situação normal, o importante é ele ter livre acesso ao peito, inclusive nas madrugadas. A gente falar também, porque muita gente acha que chega de madrugada, o bebê tem que dormir, tem que treinar o bebê para dormir, como se desse para fazer isso com recém-nascido, e se fosse saudável. Não é saudável fazer isso. E aí a pessoa está cansada e quer aproveitar a noite para dormir mais um pouquinho, passa um pouco mais as mamadas, mas isso não é legal, porque isso atrapalha a alimentação. Se você, justamente à noite é um momento que a produção de leite está lá em cima, só para sacanear as mães, né? Justamente à noite, vocês podem perceber que a mãe de manhã ela já acorda com um peito muito mais inchado, né? À noite é o momento que a produção está lá em cima. Então, é esse momento que o bebê tem que mamar mesmo, né? Porque se você manda uma mensagem para o seu corpo
e durante toda aquela noite não foi preciso aquele leite, seu corpo vai diminuir a produção. E isso aos poucos vai acabar interferindo na amamentação. E Fê, por quanto tempo é interessante fazer livre demanda? Livre demanda na verdade, não tem tempo limite, não. Você diz da idade do bebê? Existe alguma coisa assim, até os tal mês é muito bom, depois enfim, é mais opcional, enfim, como que é o protocolo, se existe algum? Na verdade, sim, a ação exclusiva, né, ela é para ser feita até os 6 meses. Então, até os 6 meses é somente leite, nem água, chá, nem nada, só leite da mãe. Então, nesse período, é necessário que seja feita a livre demanda. Se o bebê só tem aquele tipo de alimento, ele tem que ter acesso quando ele tem vontade. Então, principalmente até os 6 meses. Depois acontece a introdução ao alimento, né, e a amamentação de até os 2 anos. Nesse momento, é uma questão da mãe se sentir, ela se sente, do bebê, de perceber o bebê também. Ele já vai estar com a introdução de outros alimentos. Pode ser que ele não demande tanto peito assim. Então, pode passar a ser uma questão muito emocional também, de vínculo com a mãe. Então, a partir daí, o ideal é que seja livre demanda? Mas a mãe tem que se sentir também. Ela tem que sentir ela e o bebê e entrar num acordo aí que ambos saiam ganhando. Agora, você falou, eu acho muito importante mencionar também, para o sucesso da amamentação, em cada peito, né? Antes acreditava-se que ficava 10 minutinhos no peito e aí ia para o outro e estava revezando. E hoje em dia não é mais assim. Na verdade, fazer isso é perigoso. Por quê? Porque na mamada a gente tem 2 tipos de leite. Né? O leite que sai primeiro, que a gente chama de leite anterior, que é água, basicamente. Ele é rico em água. Então, serve para hidratar, para matar a sede e tudo mais. E o leite posterior, que é mais para o final da mamada, que é o leite rico em gordura, que é o leite que engorda, de fato, o bebê. Então, na verdade, o ideal não é ficar revezando, senão o bebê mama apenas água de um peito, né? Mama água do outro e não, acaba não pegando peso, acaba não engordando. Então, o recomendado é deixa o bebê mamar toda uma mama, meia hora, não tem problema, mama tudo daquela mama. E aí, mamar, ainda oferece a outra. Como assim? Se recusar, tudo bem. Na próxima mamada, comece pelo peito que não amamentou da última vez e deixa mamar tudo de uma vez. E é assim que a gente recomenda. Legal, Fê. E uma dúvida que eu tenho, assim, eu no final do ano passado comecei a reduzir o número de mamadas, né? Porque eu estava entrando na creche. E até então, no final de novembro do ano passado, quando ele estava com 1 ano e 2 meses, eu fazia livre demanda. E aí chegou um momento que era assim, ele estava mamando dia e noite sem parar. Tudo era peito, tudo era peito, tudo era peito. E não estava se alimentando direito. Chegava o prato de comida, ele comia e largava e queria peito. E aí eu vi que quando eu comecei em dezembro, né, a reduzir as mamadas durante o dia aos poucos, né, bem gradual, então assim, eu deixava ele brincando, e aí ele vinha pedir peito, eu mostrava alguma coisa super legal para ele. Peito, então daqui a pouco, vamos brincar nessa bacia de água. Aí ele mudava o foco e ia. E assim eu ia levando quando ele queria muito, e nada divertido resolvia. Eu pegava e dava o peito, mas com isso a gente foi criando o hábito de mamar menos durante o dia. Porque eu estava ficando exausta e ele estava já indo, começando a creche, e isso estava atrapalhando a adaptação dele e tal. E uma dúvida que eu tive, né, foi a seguinte: como que a gente pode fazer esse processo, né, da diminuição com mais tranquilidade, assim, sem criar, né, uma grande guerra com o bebê? Que foi, assim, isso para mim foi uma grande questão, que eu estava com muito medo de dizer não para ele para uma coisa e ficar, enfim, naquela guerra. Eu não queria, eu comecei a pesquisar várias formas e até que eu encontrei essa forma de mudar o foco, que foi o que resolveu aqui em casa. Mas você tem alguma dica em relação a isso? Na verdade, isso é um assunto meio extenso, né? Que acho que cabe até a gente marcar um
um vídeo para falar só sobre isso. Então vamos fazer isso. Vamos, é um assunto muito extenso e é muito interessante, porque todo mundo passa por isso, né? Todo mundo que a amamentação passa por essa dificuldade. Quer dizer, todo mundo não. Tem gente que o bebê mesmo vai embora, não quer nem saber, e depende muito da personalidade do bebê. Mas, no geral, é muito difícil para a mãe, né? E as pessoas acabam optando por alternativas não muito legais, né? De passar esmalte vermelho, fingir que tá sangrando, botar pimenta. Assim, tem coisas muito práticas que as pessoas acabam fazendo por não saber, né, como agir. Mas esse método que você falou é um dos indicados, sim, né? E costuma funcionar bem, né, que é o método da distração. É um método de você oferecer uma coisa mais interessante naquele momento e aos poucos a criança ir se desvinculando. Temos outros também, temos o método de conversar, de explicar, ó, agora não. Tem o método de limitar o tempo também, de você, ó, vamos mamar só. A criança ainda não tem noção de tempo, mas aí você vamos mamar enquanto a mamãe vai cantar uma música para você. Depois que acabar a música, acabou o TT, ou mamar, enfim. E aí a amada e canta uma música, e depois que acabar a música, você limita o tempo e fala, agora acabou. Aí a criança vai começando a entender que é seu, você que tem o poder sobre, sem ser de uma forma agressiva, de uma forma gradual. Tem gente que tem método de explicar isso do limite. Ó, mamar agora só quando tiver noite. E aí a criança vai começar a relacionar dia, noite, agora eu posso. Então, existem alguns assim, bem eficazes e bem legais para a gente. Legal, Fê. Então fica aí o convite para a gente fazer, né, outro vídeo sobre isso especificamente. E também um outro sobre bicos, porque eu acho que é um assunto enorme e que tem muita gente com dúvida, né? Como que é essa questão, se a gente introduz, não introduz, como fazer. Então, Fê, queria agradecer muito sua participação hoje e já estou ansiosa para a gente gravar os próximos, tá? Pessoal, quem quiser, eu vou deixar o link aqui do nosso grupo no WhatsApp, onde a Fê responde algumas perguntas, tá? E a gente também está respondendo aqui nos vídeos, como vocês viram hoje, a participação da Larissa. Obrigada, hein, Larissa, pela confiança em mandar para a gente e nos permitir também botar aqui nesse vídeo. E fica isso. Espero que vocês tenham aproveitado esse programa de hoje. Ficou muito bom, Fê. Obrigada. Eu que te agradeço pela oportunidade. Né? Agradeço também a Larissa, que participou com a gente. E gostaria de dizer para todas as mães, né, continuarem acompanhando a gente. A gente espera que nossos vídeos e nosso WhatsApp, né, que eu vou estar lá respondendo algumas questões, possa ajudar vocês a ter pelo menos um momento de amamentação mais digno, né, com mais tranquilidade. Continue acompanhando a gente aqui. E a gente quer só criar uma relação muito boa com você, ajudar bastante. Pois é. Tchau, tchau, Fê. Um beijo. Obrigada. Tchau, obrigada a vocês.